Abençoe a vida de vocês. Que alegria é poder ter vocês, Everton também, é poder ter vocês aqui conosco nessa noite. Que de fato essa casa seja uma casa de bênção na vida de vocês. E nós, como igreja, estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. Amém, igreja? João capítulo 16, a partir do verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Depois de dizer essas coisas, agora o capítulo 17, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu o destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Porque são teus. Não feche a sua Bíblia, mas feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós glorificamos o teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, por essa atmosfera tão especial sobre nós nesse momento, Deus. Obrigado por tudo aquilo que experimentamos, ó Pai, e por tantas verdades preciosas que nós cantamos, ó Pai, exaltando o teu santo nome. Mas nessa hora, ó Pai, nós estamos diante da tua palavra. E te pedimos, ó Pai, a liberdade do teu Espírito entre nós. Abre, ó Pai, os nossos ouvidos. Dilata, Deus, o nosso coração. Para que juntos, ó Pai, como igrejas, compreendamos, ó Pai, ou compreendamos a tua verdade. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E abre os nossos olhos, para que juntos a gente, ó Deus, contemple a tua lei. Que haja liberdade, ó Deus. Que haja unção do teu Espírito. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Supremo Intercessor. O Supremo Intercessor. Uma das coisas mais poderosas que existe nesse mundo, e eu e você podemos concordar com essa verdade, é a realidade chamada oração. Meus irmãos, se existe algo que tem poder, se existe algo extraordinário nesse mundo, que eu e você já vivenciamos, ou muitas das vezes ouvimos alguém experimentar, se chama oração. Eu e você temos a certeza de que podemos testemunhar que muitas das vezes, através da oração, Deus fez coisas através das nossas vidas. Eu e você, que estamos presentes aqui nessa casa, nesse momento, nesse lugar de adoração, podemos contar, talvez, experiências de pessoas que, mediante ou através da oração, vivenciaram coisas maravilhosas. Mas é verdade, meus irmãos, e precisamos concordar, que orações já levaram muitas pessoas à salvação. Talvez pais, mães, avós, que se colocaram diante de joelho por pessoas que, diante dos olhos de muitos, já estavam perdidos. Diante dos olhos de muitos, já não havia mais chance e oportunidade para essa pessoa.
Entretanto, mediante a oração, mediante a entrega, mediante a intercessão, essas pessoas, para a glória e louvor do nome do Senhor, foram salvas. Mas nós sabemos que muitas pessoas, mediante a realidade da oração, experimentaram curas. Talvez num leito de hospital, talvez acamado na sua própria residência, talvez desenganado pelo médico, pela ciência. A pessoa não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa. Entretanto, através da oração, essa pessoa recebeu a sua cura. Mas eu e você podemos concordar nessa noite que a oração já transformou muitas nações. Pare para pensar e refletir e olhar pelas lentes da história. Quantas nações, quantos povos já foram abençoados através do avivamento? Porque um dia pessoas se colocaram diante de Deus de joelho, em oração, em intercessão, buscando não só a realidade de viver a vida cristã comum, mas experimentar a realidade do poder de Deus. E mediante a isso, mediante essa oração, mediante a esse avivamento, quantas nações ao longo da história foram transformadas? Porque a realidade da oração é algo espetacular. Meus irmãos, esse texto que está diante dos nossos olhos nessa noite vai mostrar para mim e para você, não uma pessoa qualquer, não um ser humano qualquer, não um humano comum, mas vai colocar diante dos nossos olhos aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que é o Senhor da nossa alma, aquele que é o nosso Salvador, em oração, em intercessão, colocando todo o seu ser por causa da minha vida e por causa da sua vida. E mediante a intercessão de Jesus, esse texto tem lições preciosas para nos ensinar nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Nós observamos juntos e tivemos o privilégio de olhar junto na semana passada, que Jesus, enquanto estava se despedindo dos seus discípulos nessa aula da saudade, antes de começar essa oração, ele deixou claro para os seus discípulos que aqueles que de fato querem viver a vida cristã precisam calcular o custo. E todas as vezes que eu e você paramos para calcular o custo da vida cristã, nós aprendemos juntos na semana passada, e a primeira lição que nós tiramos é que todas as vezes que eu e você decidirmos ser diferentes desse mundo, nós seremos perseguidos. Sabe, irmãos? A hora que você tomar uma postura diferente, a hora que nós decidimos nos consagrar um pouco mais, inevitavelmente o mundo vai nos perseguir. Mas a outra lição que eu e você tiramos da semana passada é que a jornada da vida cristã, ela é difícil, ela é complicada, tem um custo caro. Mas essa jornada tem um objetivo e um lugar definido: as mansões celestiais. Mas a última lição que nós aprendemos na semana passada e que prepara o nosso coração para esse texto, mostrou para mim e para você que o custo calculado da vida cristã e da jornada cristã pode ser alto, mas a recompensa, ela é eterna e ninguém pode tirar de nós. Pode se levantar reis, pode se levantar Satanás, pode se levantar quem quiser. Aquilo que Deus nos deu, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Então, diante dessas verdades colocadas diante de nós, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite sobre o supremo intercessor chamado Jesus? Com a sua Bíblia aberta, por favor, considere comigo as lições desse texto. Primeira coisa que eu quero que você considere comigo nessa noite, que Jesus intercede por conhecimento. Olha o verso de número 2, por favor, que vai dizer assim para nós: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Observe comigo, irmãos, por favor, de depois
de apresentar diante dos discípulos essa aula que nós chamamos de aula da verdade, em que Jesus, desde o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, apresentou verdades tão preciosas para a vida dos discípulos, verdades que preparariam o coração de cada um deles para a partida de Jesus. Depois de encerrar essa aula, antes de caminhar para o Getsêmani, Jesus começa a orar ao Pai. Ele começa a interceder ao Pai, ele começa a colocar a vida dos seus discípulos e as nossas vidas diante do Pai. E a primeira lição que eu quero aprender com você nessa noite, dentro desse primeiro ponto, é que a essência da salvação, irmãos, entenda isso em nome de Jesus, é o conhecimento de Deus. Olha o verso de número 3, por favor, na sua Bíblia. E a vida eterna é... Vocês estão comigo? Diga amém. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Se tem algo que a nossa geração, a minha geração, é a geração que você faz parte, ela ama, ela anseia, ela deseja, é aquilo que nós chamamos de conhecimento. Meus irmãos, quantas pessoas se esforçam ao máximo, dedicam tudo de si para adquirir conhecimento, sabe? Muitas das vezes, eu e você investimos tempo para que a gente possa tomar posse daquilo que nós chamamos de conhecimento. Quantas das vezes eu e você e muitas pessoas que fazem parte do nosso convívio investem recursos financeiros para que a partir desse recurso ela possa ter o conhecimento necessário? Quantas pessoas, e às vezes até nós mesmos, investimos e abrimos mão de um tempo com a nossa família, de um tempo com Deus, de um tempo de lazer, para que a gente possa adquirir esse conhecimento. Mas pare para perceber, irmãos, em nome de Jesus, que Jesus deixa claro para cada um de nós que o conhecimento que nós precisamos investir dia após dia na nossa vida, na nossa realidade, na nossa caminhada, é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de quem é Deus, da pessoa de Deus e daquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Sabe? Jesus deixa claro para cada um de nós que a vida eterna, ela é mais do que uma quantidade de vida, ela é uma qualidade de vida. Jesus deixa claro para cada um de nós que a vida eterna é mais do que um tempo indeterminado, mas é relacionamento com Deus. Jesus deixa claro para mim e para você que vivenciar aquilo que nós chamamos de vida eterna é de fato você experimentar uma comunhão verdadeira com esse Deus. No Salmo de número 42, verso 1 e verso 2, o salmista, desejoso de estar na presença de Deus, junto de Deus, e vivenciar esse relacionamento com Deus, ele diz as seguintes palavras: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, dos Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Sabe, irmãos? Será que eu e você, e aqui eu quero falar diretamente para o seu coração, será que eu e você temos esse anseio? Será que eu e você temos esse sentimento, essa verdade, essa realidade do nosso coração? Porque pare para pensar. Se entendemos que a vida eterna será uma realidade que nós vamos vivenciar um tempo precioso com Deus, se nós não buscamos isso hoje, como é que a gente vai querer estar lá? Se a gente não investe nisso hoje, como é que a gente vai ir para o céu e vivenciar isso? Porque Jesus deixa claro para nós que vida eterna é conhecimento e relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, você vai perceber comigo que Jesus intercede por proteção. Olha o verso de número 11, por favor. Esse verso vai dizer assim:
para mim e para você. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Uma das maiores alegrias que eu e você podemos experimentar na vida é saber que nós estamos seguros. É saber que nós estamos protegidos, sabe? Nós hoje que somos pais entendemos como é maravilhoso quando os nossos filhos estão perto de nós e estão sentindo seguros. Quando eles estão se sentindo protegidos. Porque a segurança é algo que alegra o nosso coração. É algo que nos dá paz, é algo que nos dá tranquilidade. Meus irmãos, como é bom você estar do lado de alguém em que você possa dizer com toda a força do seu coração: com essa pessoa eu me sinto seguro. Com essa pessoa eu me sinto seguro. Mas pare para perceber e para entender comigo que Jesus, ele nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai deixar claro para todos nós que a nossa segurança está totalmente firmada no amor do Pai por nós. Nesse amor que é incompreensível, nesse amor que é incomparável, nesse amor que foge completamente à nossa compreensão. E esse amor, ele traz paz, porque nós entendemos que nós não escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. O que traz paz para o nosso coração é que, em meio à nossa vida, à nossa correria, à nossa realidade, o nosso contexto, esse Deus olhou para nós e disse assim: eu escolho você. Sabe? Você acha que em sã consciência, nós vamos observar aqui, diante de tantas propostas que esse mundo tem para nós, nós escolheríamos a Deus? Nós buscaríamos a Deus? Mas nós só estamos aqui presentes nessa noite, nós só entregamos a vida para esse Jesus, porque um dia Deus nos escolheu. Porque um dia Ele olhou por nós. Mas o que traz paz para o nosso coração, e nós podemos ficar em paz, porque a nossa segurança de salvação não está baseada no nosso caráter, mas no caráter desse Pai. Meus irmãos, guarde no seu coração nessa noite, sabe? Ele é aquele que nos guarda. Esse Deus é aquele que nos livra, esse Deus é aquele que nos salva. E tudo isso, toda essa realidade está baseada no amor que Ele tem por mim e por você. Em João capítulo 10, a partir do verso de número 27, o evangelista João vai dizer assim para nós: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém, o que, irmãos? As arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você pode tranquilizar o seu coração, voltar para sua casa tranquilo nessa noite, sabendo que ninguém tira você das mãos do Pai. Ninguém tira você das mãos do Pai, porque você é uma ovelha debaixo do seu pastoreio. Mas uma outra lição que eu quero aprender com você nesse segundo ponto, você está comigo, diga amém? É que a nossa segurança está firmada na intercessão do próprio Jesus. Quando eu e você observamos os evangelhos, e principalmente toda a trajetória de Jesus, eu e você vamos nos aperceber com a realidade de que, por muitas vezes, Jesus está sempre orando pelos seus discípulos. Está intercedendo pelos seus discípulos. No capítulo 14 de Mateus, enquanto eles estavam enfrentando uma grande tempestade, vivenciando uma realidade que eles não podiam controlar, não podiam manter, não podiam dominar sobre ela, mas estavam sendo dominados por ela, Jesus estava longe, intercedendo pelos seus discípulos. Nós vamos observar em Lucas capítulo 22, que Jesus vai deixar claro para Pedro uma realidade. Satanás
pediu para peneirar você. Mas eu estava intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Porque muitas das vezes Jesus está orando e intercedendo pelos seus discípulos. E quando nós nos deparamos com esse texto, ele vai fazer 2 pedidos específicos que deixa claro isso para mim e para você nessa noite. Jesus, ele ora ao Pai, para que de fato o Pai nos guarde desse mundo. Olha o verso de número 14, por favor. Verso 14 diz assim para mim e para você: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Sabe, o mundo, isso que nós vimos na semana passada, esse sistema que se opõe a Deus, ele é um verdadeiro parasita que vai tentar, por todas as formas e maneiras, sugar a nossa vida espiritual, tirar de nós a realidade que foi plantada em nosso coração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu e você vamos perceber que muitas das vezes o mundo apresenta os desejos da carne diante de nós. Meus irmãos, não precisamos fazer força. Saia para a rua, acesse seu smartphone, pare para olhar a sua televisão, passeie para a realidade desse mundo, que você vai perceber quantos desejos da carne são colocados nos nossos olhos. Mas o mundo também vai apresentar diante de nós os desejos dos olhos, aquilo que é aplaudido, aquelas promessas que são feitas para nós. Se você tiver isso, você vai ser uma pessoa feliz. Se você conquistar determinada realidade, você vai ser uma pessoa satisfeita. Então o mundo a todo momento vai tentando tragar essa nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 10, vai dizer assim para nós: Demas, tendo amado o presente século, fez o que, irmãos? Me abandonou. Porque Demas não se apercebeu, porque que o mundo tentaria de todas as formas e maneiras possíveis sugar essa vida espiritual. E por causa dessa realidade, Jesus intercede por nós. Mas esse texto vai mostrar para mim também e para você que Jesus intercede por nós, para que o Pai nos guarde do maligno. Olha o verso 17, irmãos, por favor. Diz assim para nós, verso 16, 15, melhor dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora olha o verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, agora sim, mas que os guarde do mal. Essa palavra mal, ela poderia muito bem ser interpretada como maligno, porque nós sabemos que por trás de toda maldade existe a realidade chamada Satanás. Irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas têm considerado Satanás só uma força. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm considerado Satanás só um mito. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm desprezado a ação e o poder de Satanás. Mas o que Jesus e a palavra de Deus vai deixar claro para mim e para você, que Ele é aquele que anda ao nosso derredor, a todo momento, a todo segundo, procurando alguém que Ele possa tragar. Mas em Efésios capítulo 6, verso de número 11, vai mostrar para mim e para você que esse Satanás, do qual Jesus pede para que o Pai nos proteja, ele é aquele que arma ciladas diante de nós. E quantas pessoas têm caído nessas ciladas? Muitas das vezes essas ciladas se apresentam de nós através de algo bom. Sabe? Quando Satanás se aproximou de Eva, ele disse para ela: e aquele fruto? Você não está percebendo? Tão belo aos olhos, tão precioso.
que pode conceder você conhecimento, pode conceder você sabedoria, trazendo algo mal através de algo bom. Quando ele se apresentou diante de Jesus, que há tanto tempo estava jejuando e orando, com fome, ele chegou para Jesus e sugeriu a seguinte questão: transforme essas pedras em pães. É algo bom você se alimentar do pão, mas causaria sua desobediência. Para quantos de nós, Satanás tem apresentado algo que é bom, mas que no fim das contas será ruim para a nossa vida espiritual? Aos nossos olhos, no primeiro momento, parece que não tem nada a ver, que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, mas por dentro dessa maçã podre existe um bicho que, se a gente se alimentar, vai corroer cada um de nós por dentro. Mas essas ciladas, irmãos, muitas das vezes elas se apresentam diante de nós através da confusão. Quantas famílias, quantas casas estão vivendo confusão, briga, ira, problema, desavença? Quanto trabalho, quantas realidades de pessoas que estão trabalhando e vivenciando no seu próprio trabalho ira, contenda, problema? Quantas igrejas estão vivenciando a realidade de muitos problemas, de muita desavença, de muita insatisfação de um com o outro, porque nós esquecemos das ciladas do Satanás. E a Bíblia vai deixar claro para nós a seguinte realidade: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Sabe, esposa, seu problema não é com seu marido. Sabe, marido, seu problema não é com a sua esposa. Sabe, filho, seu problema não é com seu pai. Pai, seu problema não é com seu filho. Mas nós precisamos entender que estamos lutando uma batalha espiritual. Espiritual. E por causa dessa verdade, Jesus ora para que o Pai nos proteja. Diante de todas essas verdades, o que pode trazer segurança e tranquilidade para o nosso coração é que nós temos alguém que intercede por nós. Hebreus capítulo 7, a partir do verso de número 24, vai dizer assim para nós: Jesus, no entanto, porque continua, por um momento, irmãos, até o seu retorno, até outra realidade desse mundo, só um momento enquanto ele estava nessa terra. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. E o verso 25 diz para nós: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nesse momento, Jesus está intercedendo por mim e por você. Às vezes você nem está se apercebendo do mal que está ao seu redor, no contexto que Deus colocou você, mas Jesus, ela vai deixar claro para nós o quanto nós precisamos dessa palavra. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, um texto que você conhece por demais, vai dizer assim para nós: toda escritura, eu quero ler com você para você despertar. Vamos juntos? Toda a escritura é inspirada e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na... Próximo versículo. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Deixando claro para mim e para você que nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos vivenciar a palavra de Deus. Dwight Lyman Moody, um grande evangelista do século XIX, ele vai dizer para mim e para você nessa noite as seguintes palavras: ou essa palavra de Deus vai afastar você do pecado, ou o pecado vai afastar você da palavra de Deus.
a conta é certa. Ou, através da palavra de Deus, nós saímos de perto do pecado, ou o pecado, a primeira coisa que ele vai nas nossas vidas é nos fazer estar longe da palavra de Deus. E Jesus, em meio à sua intercessão, diz assim: santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Essa palavra, meus irmãos, nós precisamos ter a certeza e a convicção que ela é a nossa arma de vitória. Porque a Bíblia diz para nós que ela é a espada do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter a certeza e a convicção que é essa palavra, e tão somente essa palavra que nos limpa do pecado. Nós precisamos ter a certeza e a convicção é que essa palavra é ela que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, em último lugar, último ponto da nossa reflexão nessa noite, Jesus intercede ao Pai por unidade. Olha o verso de número 21, por favor. Esse versículo diz assim para nós: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, pare para perceber a profundidade desse texto. Jesus está deixando claro para mim e para você, para que o mundo creia na mensagem do Evangelho, ele precisa olhar de fora para dentro e observar em nós o quê? Unidade. Ele precisa observar com os seus óculos, com as suas lentes, que no meio de nós e entre nós, junto de nós, existe o quê? Unidade. Porque se não houver unidade entre nós, sabe o que o mundo vai dizer? Para que eu quero viver isso? Por que eu quero fazer parte disso? Se eles não têm unidade, para que eu vou fazer parte disso? Já tem tantos problemas. Mostrando para mim e para você a importância que a unidade tem na vida da igreja de Jesus Cristo. E eu e você precisamos, dia após dia, buscar incansavelmente a unidade entre nós. E ela se torna importante porque Jesus orou por isso. Mas ela se torna importante também porque ela faz parte da nossa missão nesse mundo. O último versículo dessa noite, verso de número 23, ele diz assim para nós: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Vamos ficar de pé? Diante de todas essas verdades que foram colocadas aos nossos olhos, a primeira aplicação que eu quero fazer sobre as nossas vidas é que em meio às nossas lutas, em meio às nossas batalhas, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, o que nós precisamos guardar no nosso coração é que existe alguém intercedendo por nós, orando por nós. Mas a segunda aplicação que eu quero fazer para o seu coração nessa noite é o seguinte: Jesus, ele só tem compromisso com quem se compromete com ele. Diante de todo esse quadro que eu pintei, se você ainda não aceitou Jesus, se você rejeitou Jesus, se você recusou Jesus, se você ainda não se entregou para Jesus, a grande pergunta desse culto é o seguinte: quem está intercedendo por você? Pararam para pensar nisso? Se nós que temos comunhão com Ele, Ele intercede por nós ao Pai, você que não tem comunhão com Ele, quem intercede por você? Se vimos e observamos que o diabo anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar, quem vai interceder por você? Então, diante dos seus olhos é colocada a realidade de um supremo intercessor que quer interceder pela sua vida. E o que você precisa fazer é tão somente entregar a sua vida para Ele. É tão somente dar meia volta aos caminhos que você tem percorrido e se voltar para Ele. Porque Ele é o nosso supremo intercessor.
É Ele que tem guardado as nossas vidas. E é Ele que está diante de nós nessa noite. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê coragem para nos voltarmos para o Supremo Intercessor das nossas vidas. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus. E rendemos graças ao Senhor nessa noite. Ó Deus, cada um de nós pode colocar a cabeça no travesseiro tranquilo nessa noite, sabendo que existe alguém que luta as nossas guerras, que existe alguém que intercede por nós, que existe alguém que tem guardado as nossas vidas, que alguém que tem protegido a nossa realidade. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tanto amor sobre nós, nós que não merecemos nada, indignos, pecadores, mas o Senhor vive, como vimos aqui, eternamente para interceder por nós. Pai Santo, se alguém que está aqui ainda não entregou a vida para Jesus, que é esse supremo intercessor, essa é a noite, ó Deus. Essa é a noite dessa pessoa se voltar para Jesus e colocar a sua confiança nele. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.